Gente, eu hoje vou falar da questão dos estigmas. Eu recebo muita gente escrevendo, né? Depois do vídeo 39, nós estamos no 40, um rapaz me escreveu, um rapaz ligado a mim no Facebook, sobre a síndrome de Asperger. Eu não sabia o que era. Ele perguntou se eu já tinha falado dela. Não, nem falei, nem é psicossomática. Eu não sabia também que não é. Mas, por sorte, eu estava com um neurocientista, um neuro ligado à neurociência, na minha casa, na hora, próximo a mim. E aí eu não tive dúvida, eu estava com ele na ligação e fui ao neurocientista. O neurocientista me falou, isso é uma condição neurobiológica, não é considerado um fenômeno psicossomático. E aí ele abriu o celular dele e me mostrou. É como um traço fundamental da personalidade da pessoa. Ocorre em pessoas com inteligência média ou acima da média, mas sempre em pessoas com dificuldades de relacionamento. O diagnóstico diferencial não é simples, porque tem um largo espectro dessa síndrome. Síndrome é o que vem, é o que corre junto, síndromos é o que anda junto, é aquele monte de coisas que estão juntas. Isso é a síndrome. Então, a síndrome de Asperger é um monte de coisas que acontecem. Por isso é largo o espectro no caso dela. Então, vai desde a pessoa com muita dificuldade de relacionamento até a pessoa que se adapta e vive a vida dela. Mas o que ocorre é em pessoas inteligentes. Acontece que, lastimavelmente, ela é encontrável entre os estudos de autismo. Aí que vem o atual estigma. A moda agora é autismo. É isso que eu queria falar. Eu tenho um cliente que tem um parente próximo e a mulher desse parente próximo resolveu que o filho dela é autista, que o marido é autista, que o pai do marido, já defunto, é autista e que ela não conheceu. E que o pai do marido devia ser também autista, por consequência. E esse meu cliente, que é parente distante, deve ser autista também. Quanto ao meu cliente, ele é um homem extremamente inteligente, anda num universo intelectual muito seleto e realmente não vê a novela das 7, entendeu? E não faz essas bobagens que certas pessoas comuns fazem. O mundo dele é científico, é alto, é casado com uma mulher também desse mundo, faz viagens interessantes, tem amigos interessantes. Ele realmente não está nesse rame do dia a dia da pessoa mediana. E ele realmente tem um comportamento de quem é desse universo. Bom, mas a mulher lá do parente à distância, já achou que ele também devia ser autista. Ele é autista porque ele não quer tocar bolinho de parabéns no domingo, lá numa festinha, sei lá onde. Ele é autista. E eu tive esse caso. E aí, com essa descrição da síndrome de Asperger, que eu agora não vou ler para vocês, que é longa, senão a gente gasta muito no vídeo, eu vi que eu tratei de um rapaz que veio, e a família achava ele meio esquisito, ele tinha reações físicas até, ele chegava a passagem ao ato de tanta irritação, ele era capaz de quebrar, por exemplo, uma cabine telefônica na rua. De repente, se um guarda resolvesse pedir a carteira dele e encrencasse com a carteira dele e a carteira estava em dia. E aí ele perdia a paciência com o guarda, porque aqui no Rio todo mundo quer, naquela época, eu não sei hoje, mas eu não dirijo mais, mas queria dinheiro para tudo. E ele perdeu a paciência com o guarda, meteu a mão no... Então esse rapaz também tinha síndrome de Asperger, esse rapaz foi tratado. Ele vai conviver sempre com essa inteligência dele, que impede ele a tolerar certo tipo de pessoa por perto. Mas esse rapaz fez a análise dele,
fez um casamento, mora com uma pessoa, tem uma vida normal, é extremamente inteligente, independente, não está mais em análise. Esse outro que eu trato ainda está em análise, também tem uma vida normal, independente, e se adapta, porque é muito chato você, para quem é muito inteligente, tolerar certas coisas. Eu sei porque eu, por acaso, fui de um colégio de superdotados. A gente, para entrar lá, eles testavam, a gente era tudo superdotado. E o superdotado, ele não quer muito saber, ele está ligado lá no barato dele. Então, a gente meio que se via. Hoje, um dos meus colegas faz jingle em Nova York, a outra é arquiteta em Paris, e assim por diante. Cada um foi para um lado. Esse colégio acabou, ele durou pouco tempo. Eu acho que o dono criou porque a filha era superdotada. E quando acabou a necessidade da filha, ele foi terminando as turmas e encerrou o colégio. Ele não está na internet. Quando eu tentei me inscrever no Facebook, não entrava. O colégio se chamava Anderson e só entra Andrews. E eu não fui do Andrews, eu tive filho no Andrews, mas não fui do Andrews. Bom, muito bem. E só tinha superdotado, tinha gente que assistia a aula sentada em cima da mesa, tinha gente que ia com a roupa que queria, tinha gente que ia, entendeu? Mas a média para passar não era 5, era 7. Nós tínhamos 13 matérias no currículo nosso. Não era um colégio fácil. A prova, eu me lembro de uma questão de uma das nossas provas de matemática, era pura lógica, assim. Qual é a figura geométrica que tem 5 retas que são cortadas 2 vezes cada uma? Aí você tinha que ficar lá, é a estrela, né? Mas aquilo não tinha sido dado em aula, não estava no nosso livro nem nada. A matemática que a gente trabalhava era de um senhor chamado Papi, que só tinha o livro em francês. E era a teoria dos conjuntos, naquela época nenhum colégio dava isso. Quer dizer, então era diferente o colégio, era completamente diferente, né? Então, e a gente não tinha muita paciência mesmo com certas coisas mais triviais, né? O que isola a gente da família, isola a gente dos vizinhos, de certa forma, a não ser que o vizinho seja, aqui no meu prédio é tudo meio cientista, então é um prédio agradável, mas é difícil isso. Enfim, então eu queria dizer a vocês que já teve a época da disritmia. Então, um amigo meu, estava conversando com ele agora, que ia fazer um vídeo, ele falou assim, eu tive um colégio, minha família tinha um colégio, e eu tinha um garoto que era hiperativo, e ele tinha o título de disritmia. Então, quando chegavam perto dele para chamar a atenção, ele dizia, eu tenho disritmia. Quer dizer, era um estigma que ele acabava fazendo uso até. Teve a época dos antidistônicos. Quando eu era mocinha, toda mocinha usava o antidistônico na bolsa, que nem fosse batom. Ora, o que é o antidistônico? É um belo de um benzodiazepínico. Precisou que os psiquiatras, na década de 90, se reunissem e acabassem com a alegria de você comprar o antidistônico, que é um benzodiazepínico, na farmácia, sem a tarja preta e a receita azul. Porque era uma alegria. Agora, o problema é o que o antidistônico causa depois na sua memória, na sua cabeça, etc. Mas todo mundo tomava. Então, na minha geração, eu, graças a Deus, escapulei disso. Mas tem um monte que paga o motorista para arranjar na favela, não sei aonde, PPP, uma receita para batata, porque tem que tomar Lexotan, porque tem que tomar, não sei, até hoje. Até hoje. Bom. Teve a época do toque, né? Todo mundo tinha toque. Depois teve a síndrome do pânico. Qualquer coisa era síndrome do pânico. Às vezes era simples ataque de pânico. Não, mas é síndrome do pânico. Não era síndrome do pânico. Aí, há pouco tempo, na rede, era a depressão. A depressão, não é a depressão. Quem andou por congresso de psiquiatria, assistiu a aula dos colegas que também estavam dando aula no congresso, sabe muito bem que são as depressões. Cada depressão responde de uma maneira a um certo tipo de medicação ou de associação de medicação, que é difícil você acertar o antidepressivo. Então, não é tão simples assim a depressão. A depressão não existe, é como a mulher não existe. Existem as mulheres, existem as depressões. Suicídios. Suicídio é um abacaxi, todo mundo se suicidando, está na moda suicídio.
E aí eu tive que pegar aí num desses vídeos da Heidegger, mostrar que você é um ser para a morte. E aí existem suicídios do gênero do Sócrates, ou da Antígona, e existem suicídios que o cara simplesmente resolveu se matar porque está com dívida, porque ele não quer lidar com isso, porque está com medo, ou sei lá por quê, e ele deixa um bilhetinho lá para a família. Pum, fui embora. Então, que tipo de suicídio é aquele? É por uma depressão? É por uma coisa esquizofrênica? É por um impulso? Ele teve uma despersonalização e uma ordem para pular, por exemplo, por uma janela? Ele não tinha nada aparentemente? Ou ele está muito deprimido e acaba se suicidando? Ou ele então acaba matando todo mundo porque a falta de serotonina está tão alta que ele já mata a gente até que nem conhece, está matando lá longe. Nem a ele mata, nem os conhecidos mais próximos. Ele já mata uma igreja inteira, um supermercado todo, um cinema, né? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado. Eu tratei de uma moça muito interessante que ela tinha aqueles negócios que é XXY, sei lá, um desses defeitos genéticos. Essa moça chegou humilhadíssima, mas muito alta, porque a família demorou para identificar a situação. A mãe dela era baixinha, a família era baixinha, e ela não parava de crescer. E ela não menstruava, e ela não isso, até que eles descobriram. E aí ela teve que tirar os ovários, então teve trauma de ter que tirar os ovários para não ter câncer. E, enfim, fizeram uma cirurgia plástica de mama mal feita. Quando essa moça chegou a mim, ela era completamente humilhada com tudo aquilo, porque ainda por cima foram dizer para ela que ela era um erro da natureza, numa aula pública. Ela foi levada até numa aula pública. É um erro da natureza. Esse professor teve a delicadeza de dizer isso para ela. Quer dizer, o erro da natureza foi fazer a análise. O erro da natureza refez a plástica dela com o grupo do Pitangui. O erro da natureza se casou. O erro da natureza arranjou uma barriga de aluguel, um óvulo emprestado que fez o filho com o espermatozoide do marido. O óvulo, o erro da natureza, hoje uma mulher normal, tem a vida dela normal, vive muito bem e não está mais em análise. Quer dizer, então eu queria pedir a vocês, cuidado com esses estigmas, estão sempre na moda. E existe um livro chamado La Querelle de Diagnostic, eu não sei se existe em português, a Querela dos Diagnósticos, de um autor francês chamado Landry Lorrat. Esse livro mostra que essas DSM-I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando ele estava questionando, eu acho que estava será que não? Essas coisas que a psiquiatria junta num bolo assim, e cria um diagnóstico, e isso aqui é isso. Elas não necessariamente resolvem o problema, porque elas trabalham com o fenômeno. O fenômeno é o que brilha, é o que aparece. Fanny. É como essa síndrome. Síndrome é o que corre junto. Então tem várias coisas, e aí chama-se síndrome de Asperger, que foi o homem que descobriu, que correndo aquele monte de coisa é uma síndrome com o nome dele. O dele ou de alguém que ele quis homenagear. Não li sobre a história. E a gente tem, o Landry Lorrat se opõe a isso. E eu me oponho a isso. Não quer dizer que eu não tenha conhecido psiquiatras de bom senso. Trabalhei com muitos. Não ia dar aula para a Associação Brasileira de Psiquiatria há anos seguidos se não tivesse uma boa composição com psiquiatras. Eu tive um caso de uma vizinha que me pediu para pedir socorro, porque a criança, no tal prédio que eu contei que era tudo separado, a criança estava sonâmbula e eu trabalhava numa casa que tinha tudo, tinha até um neurologista com muito bom senso. Ele falou, mas olha só, essa criança tem quantos anos? 6. Fala para a mãe prestar atenção e ver se esse sonambulismo permanece, se continua, e ir controlando, claro, fecha as janelas, arruma as coisas e tal, e ver, porque senão essa criança vai virar um estigma cedo. E de fato, aquele sonambulismo, diante da separação dos pais, a criança tinha ido morar lá no prédio, e diante da mudança de apartamento e de tudo mais, ela eclodiu esse sonambulismo que veio a acabar um tempo depois.
Se ela tivesse ido parar nesse meu colega neurologista e ele não fosse a pessoa que ele era, ela ia dali para remédio, para isso, para aquilo, para exame, ia virar uma epilética, uma disrítmica, uma sei lá, uma sonâmbula, ia ficar com um estigma para todo mundo. Não ficou, não aconteceu nada. Então, eu queria dizer para vocês, essa tal de síndrome de Asperger, o diagnóstico é muito difícil de fazer porque o espectro é largo. Até agora, pelo que eu li lá com esse neurocientista que estava aqui na minha casa, por acaso, na hora, o meu prédio tem muita gente ligada a neurociências e a ciência de modo geral, por acaso, eu realmente fiquei chocada, porque então eu tratei de um e estou tratando de um outro. Então, quem tiver isso, procura se for um analista que está tratando disso, procura se supervisionar com um analista experiente que te leve o caso e você possa fazer um tratamento dessa pessoa para que ela se acostume com o que ela vai ter. Quando ela nasceu de olho verde, vai ter olho verde, vai ter que habituar com o olho verde. Nasceu de cabelo crespo, vai ter cabelo crespo. Mesmo que vá ao cabeleireiro alisar, ela vai ter cabelo crespo. Né? No caso do olho verde, se puser uma lente de contato, vai ter o olho verde, quando tirar a lente de contato de outra cor. Assim também, ele vai ter. Então, ele vai ter, que é o que o rapaz que eu tratei e o que eu estou tratando, ele está se adaptando à maneira particular dele funcionar. Talvez ele seja até essa síndrome de Asperger e o outro tenha sido também, por toda a descrição que eu poderia ficar aqui fazendo dos dois casos. Agora, dá para a pessoa conviver com isso? Dá. Depende de em que ponto do largo espectro ela está. Mas dá para tratar? Dá. Dá para tratar, não cura, porque é dela. É um quadro, é uma condição neurobiológica. Ele tem isso. Agora, dá para ele se acomodar ao esquema dele? Dá. Procurem, se vocês têm esses casos, bons supervisores com experiência, com sensibilidade, mesmo que não conheça o caso, mas com sensibilidade para ajudar vocês a levar. Se vocês são vítimas desta síndrome, chamada assim, porque agora está na moda, e é considerada ainda por cima do espectro dos autistas. Um amigo meu, médico, teve um ataque há pouco tempo. Ele estava no consultório, mandaram um autista para ele. O autista ficou ótimo, sentado lá na recepção, era um garoto de 11 anos. Enquanto isso, a mãe e a avó enlouqueciam e brigavam dentro do consultório horas. Aí ele finalmente mandou chamar o autista. O autista ficou sentado lá, quieto, e conversava perfeitamente no que tinha que conversar. Autista. Quer dizer, então todo mundo é autista. Eu devo ser autista também. É possível, quem sabe. Então, vamos maneirar com esses estigmas, porque isso não faz bem para ninguém, tá? Nem para quem tem, nem para quem trata, e aí vai começar a tratar como se fosse essa moça que era o XXY, sei lá. Se eu tivesse tratado ela como o que ela foi chamada, um erro da natureza, ela não seria a mulher que ela é hoje, a mãe que ela é hoje, a dona de casa que ela é hoje. Ela já faz muitos anos que eu tratei dessa mulher. Ela hoje, essa criança que nasceu, já pelo menos tem uns 15 a 18 anos. E teria tratado ela como um caso que é intratável. A mulher, coitada, calçava 42, tinha que mandar fazer sapato, porque naquela época as mocinhas todas tinham sapato 38, 39 era o máximo. Ela calçava 42. Depois ela arranjou um homem alto, bonitão, casou com ele, teve filho, vive bem, entendeu? Então, esse negócio nós, terapeutas, a gente tem que, sabe, ser mais que nem o Hipócrates fala. Olha como é que é cada caso, vê bem como é que funciona, como é que é a família, e leva legal, tá? Tá bom? Bom, a gente vai ficar por aqui, ficou um pouco grande, porque é um assunto que para mim é muito triste isso. Eu tive que, não tem nada a ver com o fenômeno psicossomático, mas eu aproveitei, é a questão do estigma.
Inclusive no fenômeno psicossomático também tem o estigma, né? A pessoa que tem uma rosácea, a pessoa que tem um câncer, ela fica cair aí quando não volta o cabelo. Então, os estigmas, a gente tem que parar com isso, tá? Não cabe a nós isso, tá? E a vocês que sofrem de qualquer coisa que daria estigma, não deem bola para esse negócio, não. Procura alguém que vai tratar de vocês para vocês se aclimatarem com vocês mesmos. Quem são vocês? Tá bom? Um super beijo, um bom domingo, final de domingo. Acho que hoje é domingo, né? Enfim, uma boa semana que vai entrar aí, tá bom? Tchau, tchau.